Olá, queridos ouvintes da Rádio Cantate FM, tudo bem com vocês? Aqui Paulo Bispo, com muita alegria iniciando mais uma vez o programa A Arte do Cuidar. Olá, Paulo Bispo, como que você está? Eu estou bem, e você? Bem sentado no lugar que você gosta hoje, né? Então hoje você está bem humorada. Hoje não tem briga do casal, é isso aí. Olá, ouvintes da Rádio Cantate FM, aqui é a Fabi Prado, é um prazer enorme estar aqui com vocês fazendo esse programa aqui na rádio. Exatamente, vamos aí agradecer também os nossos apoiadores culturais, pois sem eles nada disso seria possível. Centro Oncológico de Vita, Ciência, Tecnologia e Humanização unidas para melhor cuidar da sua vida e a Associação Peregrinos do Cuidar, cuidando e ensinando a cuidar com amor. Vamos lembrar os nossos ouvintes para seguirem as redes sociais aqui da rádio, né? @CantateFM. E esse programa dá para ser visto também pelo YouTube, pelo Facebook. E dá para compartilhar com os amigos, que é o mais importante também. Isso é importante, né? Vamos Não guarde conhecimento, né? Só para você. A gente faz com tanto carinho, traz tantas coisas importantes aqui. Legal compartilhar. Exatamente. Bom, estamos ainda no mês de abril e seguiremos falando sobre o tema do TEA, Transtorno do Espectro Autista. No programa anterior aqui nós falamos sobre algumas coisas de conceitos, sintomas, né? Recebemos aqui a Ana lá da CIPECA, falamos um pouquinho de tratamento multidisciplinar e hoje, vai Fabiana, o que nós vamos fazer? Hoje nós vamos receber aqui a advogada e atual presidente da CIPECA. O que é a CIPECA? Associação de Socorro à Pessoa com Câncer e Autismo. Seja bem-vinda, Letícia. Que alegria ter você aqui com a gente. Obrigada, Fabiana. Obrigada, Bispo. É uma honra, né, estar aqui conversando um pouquinho com vocês sobre a nossa associação. É isso aí. Vamos conhecer hoje, vamos passar para os nossos ouvintes aí. Acho que Sorocaba todo mundo conhece a CIPECA, né? Mas eu acho que a gente tem que falar, porque tem gente que não conhece e vamos levar essa informação. Muito bem, então assim, a CIPECA não começou ontem nem anteontem, né? Já está com 16 anos de existência, né, Letícia? Isso. E aí eu gostaria de pedir para você falar, né? Lógico que não dá para contar 16 anos em 50 minutos de programa, mas fazer um resuminho da história da CIPECA, como ela surgiu, em que situação, quem fundou, enfim. Aí a gente segue aí a conversa. Vamos lá. Então, a CIPECA ela foi fundada, né, há 16 anos pelo Sr. Newton e sua esposa. O Sr. Newton era um paciente oncológico, ele estava fazendo tratamento de câncer na bexiga. Na mesma época que o Mário Covas teve, ele teve também. E daí ele era assistido por uma entidade, por uma organização que ficava no centro da cidade, né? E daí ele passava por terapias em grupo lá. E daí um dia ele chegou lá e as portas da organização estavam fechadas. E daí todo mundo triste, os assistidos tristes, né, na via. E daí ele teve a ideia de levar todos para casa dele, porque todos estavam ali desamparados e chorando. E chegaram lá, daí eles decidiram entre eles, os próprios pacientes, montar a CIPECA. Então, assim, o seu Newton, a princípio, era mais o apoio de terapias em grupo. Mas tinham várias pessoas que dependiam de medicamento, né? Fralda e outros insumos que precisavam cesta básica. E daí eles decidiram entre eles mesmo, comprando, ajudando um ao outro, e assim que começou a CIPECA, dentro da casa do Sr. Newton. E inicialmente o trabalho era focado aos pacientes portadores de câncer, né? Isso, só pacientes oncológicos mesmo. E daí lá eles davam todo esse apoio. Aí começou, né? Eles se reuniam, trocavam conversa, experiência, o que estava acontecendo, né? Foi uma forma mais informal de acontecer. Como se fosse um grupo de apoio. Isso, só exatamente. Assim, no sentido psicológico, no bate-papo, no acolhimento. Às né? vezes um precisava de uma cesta, todo mundo trazia alguma coisa, montava a cesta para aquele que estava precisando. Puxa vida, o nosso outro companheiro está precisando de uma fralda geriátrica, aí eles faziam vaquinha, comprava e ajudava. Então começou de uma forma bem informal. Né? E daí ao longo do tempo, como foi ganhando forma, foi, né, mais pessoas procurando,
Aí houve a necessidade mesmo de documentar, formalizar e tudo mais. Quantos anos depois que vocês documentaram, tiveram um estatuto, após esse início lá na casa? Não foi muito demorado, Fabiana. Eu acho que assim, demorou mais ou menos um meio ano até eles conseguirem pessoas para apoiar, porque foi uma vereadora que ajudou eles a estar fazendo o primeiro estatuto, né? Ensinando como que formaliza uma instituição. Porque não é uma coisa simples, né? Para ter uma associação precisa de uma série de documentos e que não é uma lista pequena, né? São várias responsabilidades aí que tem que assumir civilmente, né? Juridicamente, de modo geral. Então, essa questão de... começou com um grupo que compartilhava da mesma dor, né? Isso que eu entendi, né? Compartilhava da mesma dor, precisavam se ajudar, e conforme foi crescendo isso e chegando mais pessoas com a mesma demanda, eles sentiram a necessidade de oficializar e aí sim criar uma associação. Isso, foi exatamente isso. E hoje é na mesma casa ainda o atendimento? Não, na mesma casa. Na mesma casa. Ainda na mesma casa. Aí, por volta de 2011, 2012, a associação mudou de local, porque daí já havia assim, bastante pacientes, e o fluxo dentro da casa do senhor Nilton e da dona Célia ficou grande. Às vezes se deparava assim com o paciente almoçando junto e daqui a pouco estava jantando junto, né? Então daí, não, peraí, vamos deixar aqui só a associação e depois a gente vê o que a gente faz. Daí, por conta da vigilância sanitária, nós tivemos que fazer algumas adequações nas salas. E daí não ficou viável ficar no mesmo lugar. Então a gente mudou de lugar na rua de cima. E daí a gente fez todas as adequações. E daí ficou pequeno espaço. Aí depois de 2 anos nós voltamos para a mesma residência onde tudo começou. E o seu Nilton com a dona Célia foram para uma casa de aluguel. Abriram mão do próprio lar, da própria casa, para ajudar as pessoas. Isso mesmo. Olha isso, eu não sabia dessa parte da história. Que lindo, hein? E daí eles ficaram morando numa casa de aluguel. Até que daí o seu Nilton faleceu, a dona Célia faleceu, depois o seu Nilton faleceu, e daí os filhos hoje cedem a casa pra gente estar trabalhando. Que bacana isso. Legal. Agora ele faleceu do câncer ou não? Não foi. Ele era cardíaco. Tá. E daí ele faleceu por conta de ser cardíaco. Tá. Vamos conversar um pouquinho agora das atividades que a CIPECA faz, né? Hoje, atualmente. Então, atualmente a gente trabalha, né, na parte multidisciplinar. Então a gente tem lá na CIPECA, né, vários profissionais, dentre eles eu vou citar os profissionais, assistente social, a gente tem nutricionista, físio, fono, psicólogo, tem dentista, assistente judiciário, a gente tem um advogado voluntário lá, a gente tem um médico psiquiatra. Tem terapias complementares, reiki, acupuntura, reflexoterapia. E daí a gente tem as rodas de terapias em grupo, nós temos constelação familiar, temos essas outras terapias holísticas, né, e terapia breve, que é a sistêmica. E vocês trabalham somente com voluntariado ou vocês têm contratados? Não, a maior parte é contratada. É difícil, né? Contar apenas com voluntariado não é fácil. É que assim, por várias vezes a gente já tentou fazer isso só com voluntariado. Só que se torna um pouco complicado, porque a primeira coisa que o voluntário faz é, se tem algum problema particular, ele para o voluntariado. E daí os assistidos, as pessoas que dependem daquilo, ficam sem o atendimento, né? Então é muito ruim para a continuidade do trabalho. Né? Então a gente vai meio que optando por deixar a maioria, né, trabalhando assim registrado, e os voluntários, a maioria lá hoje é os terapeutas holísticos que são voluntários, o resto é mais contratado mesmo. Eu compartilho dessa mesma dor, né? Nós lá no Peregrinos também percebemos essa situação. O voluntariado ele é algo admirável, sim, por conta da pessoa doar tempo, mas como você falou, qualquer imprevisto, qualquer situação que ela precise resolver da vida pessoal,
ela prioriza a vida dela e acaba não gerando um compromisso, né? Isso. Tão firme. Isso. Só que a instituição tem um compromisso com o assistido, né? Então a gente precisa fazer com que a coisa aconteça dia após dia, né? E o quanto isso dificulta, né? Porque imagine, a gente já tem um sistema todo burocrático para a gente ter uma instituição. E a gente não consegue um número de pessoas voluntárias para trabalhar. Não é fácil. Vocês estão há 16 anos nessa luta, né? E assim, por várias vezes a gente tentou o voluntariado e a gente tem pessoas voluntárias lá. Porém, a gente nota que realmente é quando a gente vai abrir a agenda para atendimento, né? Deixar uma coisa mais formalizada, uma coisa mais bacana, né? E daí, com o voluntário, fica um pouquinho mais difícil. Eu acho que o voluntário, ele é muito bem-vindo sempre, deve fazer parte da instituição, né, como uma complementação das atividades. Do ponto de vista social, sem dúvida nenhuma, é fundamental para eventos, para ajudar a vender as coisas, primordial. Enfim. Mas, do ponto de vista de assistência, realmente, que o voluntário ele vai doar uma parte do tempo dele. É difícil ter uma pessoa que fala, olha, eu aposentei, né, já tenho a vida mais posso tranquila. Ficar o dia todo, e né? vou dar o meu dia todo aí para vocês. Isso é muito raro, né? Então, pega 2 horinhas aqui, 3 horinhas ali, mas o primeiro revés que tem ali na vida, a pessoa acaba, obviamente, tendo que resolver os seus problemas pessoais e faltando. E acaba entrando em umas outras questões também, né? Porque, assim, às vezes... O voluntário, normalmente, ou é aquela pessoa que já está com a carreira, né, assim, aposentado, está mais tranquilo, né, com essa questão de carreira, ou aquele que está iniciando. Exatamente. São os polos, né? E daí o que a gente sente é que, assim, normalmente aquele que está começando, por exemplo, ele tem uma certa dificuldade na questão de passagem para ir e voltar, né? Essa despesa, mesmo, né? Isso. Então, às vezes ele tem o desejo no coração dele de fazer o voluntariado, porém fica difícil por conta dessas questões, né? Como que eu vou ir até a entidade? A questão de alimentação. E daí, se você começa a ceder um pouco, vou fazer uma ajuda de custo, aí começa a gerar já um vínculo. E vira obrigação com relação aos demais também. Isso, né? E além de ter um vínculo empregatício mesmo, a gente tem que seguir regras, E daí a gente né? fica, né, nessa saia justa, né? De como fazer tudo isso acontecer. Nós passamos por esse problema também, né? Muitas pessoas queriam participar, mas não tinham condições de ir até o Peregrinos na quantidade de vezes que a gente precisava, até por falta de combustível, passe de ônibus, enfim. E tem uma outra questão também, né? Desse voluntário que está começando a carreira, que ele está ali, está praticando, está se doando, está aprendendo, mas está procurando emprego também, porque ele precisa viver, ele está, né? Está construindo a vida, se sustentar, né? Então, a primeira oportunidade que ele tem no emprego, ele prioriza. Ele vai priorizar. E o que não é errado, né? De jeito nenhum. Não é errado. Né? Mas a entidade sente. Com certeza. Os pacientes sentem demais. Isso. E como a nossa preocupação, o nosso trabalho é todo voltado para eles, com todo esse carinho, a gente não pode deixar isso acontecer. Com certeza. Essa fala que a gente está tendo aqui parece um muro das lamentações, né? Mas é mais ou menos, porque tem muita mas eu acho que é importante, porque assim, a gente está sentindo já há 3 anos isso na pele, precisa passar para as pessoas que estão de fora, lado, né? Entenderem que por mais que uma instituição esteja voltada, focada, preparada para fazer o bem, tem muita dificuldade para poder atuar de fato nessa atividade benevolente, vamos dizer assim, né? Então tem questão financeira, porque a gente precisa bancar a estrutura, precisa bancar funcionário. Tem a questão jurídica, porque tem um monte de exigência, como a gente já falou aqui. Tem essa dificuldade em relação à mão de obra em si, questões trabalhistas, enfim. Então, por que falar disso? Esse é o foco da conversa? Não, mas isso aí é para que as pessoas deem muito mais valor ainda a todas as instituições que estão em Sorocaba. Em Votorantim também tem uma série de instituições lutando dia após dia para manter um trabalho que começou lá atrás, como você falou do seu Newton, um propósito, né, que surgiu de uma dor pessoal e de um grupo, né, e que hoje está aí há 16 anos
exercendo uma atividade maravilhosa que faz muita diferença, com reconhecimento público, Sim. né? E agora mudando um pouquinho de ramo. Fala Sim. um pouquinho para nós dessa atividade nova assumida pela CIPECA. Então, agora nós estamos trabalhando com os autistas também, né? Nós fomos chamados para esse desafio pela Secretaria de Saúde de Sorocaba, por conta da nossa equipe multi que a gente tem dentro da CIPECA, que são aqueles profissionais que eu acabei de citar. Então, a gente foi chamado, a gente tinha lá uma emenda impositiva, na qual eles falaram assim, viu, vocês não querem destinar parte dessa emenda impositiva para trabalhar com autismo? A princípio a gente ficou meio assim com receio de aceitar a proposta, porque era algo novo, né? Mas aí a gente foi conversando lá com o grupo da CIPECA e aí, vocês topam estudar, buscar conhecimento, tudo para desenvolver esse trabalho? Porque eu acho que é uma demanda da cidade, né? E nós, como organização, a gente está aqui para isso. Para abraçar o que é necessário, né? Para tentar ajudar o município a solucionar essas demandas, né? E daí a turma topou, eu falei, então vamos lá, vamos para cima. Que ato de coragem, né? Mais um ato de coragem. Seu Milton lá atrás e agora vocês fazendo isso. Pois acho que se ele tivesse vivo, ele falava assim, vocês são doidas. Acho que não, ele já tá junto. Aí vocês iam responder assim, puxamos de você. Acho que ia falar assim, tamo junto. Vamos junto. É isso mesmo. Que legal, que legal. Letícia, fale um pouquinho para mim, só para o pessoal entender a grandeza, em termos de grandeza, quantos atendimentos vocês têm hoje? Tanto lá? da parte oncológica e tanto da parte do autismo. Ah, né? sim. Bom, você falou de profissionais, né? Você citou vários aí. Quantos são os profissionais envolvidos? Sei lá, 10, 15, 20? Hoje nós temos pessoas envolvidas na CIPECA trabalhando, 30. Certo. Tá? Que estão lá diariamente trabalhando, né? E daí nós temos 270 pessoas cadastradas, né, na parte oncológica. Cadastro que você fala é o paciente ativo. Ativo. Tá. Que ele recebe algum transita tipo. Isso. Tá. Nem todos passam por todos os profissionais. Perfeito. Alguns nem passam por profissionais. Porém, eles recebem atendimento cesta básica, fralda geriátrica, Legal. suplemento alimentar, né? E daí nessas questões. Alguns acamados, né? E daí assim, então são 270 pessoas, né, cadastradas lá, onco. 108 atendimentos de onco por mês. Tá. Nas demandas dos profissionais que a gente tem. Que passam ali pelos profissionais. Isso. Tá. E hoje, em autismo, nós temos 45 crianças e adolescentes, né, autistas lá, cadastrados. Essa demanda é uma demanda que vem mediante central de regulação, né? E todos eles passam pelos profissionais. Daí eles passam pelo multi, eles passam por todos. Certo. Então existe um protocolo específico para o atendimento desses pacientes autistas? Sim. Quando eles chegam, eles são acolhidos por quem? Pelo psicólogo, pelo assistente social? Pelo assistente social e psiquiatra. Tá. Eles já vêm com diagnóstico? Já vem diagnosticados. Como vem da rede que regula, já está Sim. com o diagnóstico, ok. Eles já vêm regulados. Uma pessoa que, sei lá, de repente está lá olhando para o seu filho e achando que será que tem, não tem. Qual é o trajeto que essa pessoa faz em termos de sistema da saúde, né? Para poder realmente ter um diagnóstico e chegar a receber esse atendimento na CIPECA ou em outra instituição? Pela rede pública é feito pela UBS, né? Todo esse tratamento é feito via UBS. Pediatra, encaminhamento para o neuro, encaminhamento, né, para o psico e assim vai. Aí quando recebe, está diagnosticado. Aí ele faz o pedido de atendimento multi para a UBS mesmo. E daí vai para a central de regulação. Certo. Aí na rede, porque assim, existem casos dos pacientes autistas terem convênio. E nem por isso eles deixam de ser assistidos pelo SUS.
né? Então, assim, pode ter o paciente convênio, porém entrar com a demanda de justiça, fazer judicialização. Certo. E daí acontece que cai também lá na rede, né? Na central de regulação. Então, tem vários casos, mas todos eles é via UBS com pedido para central de regulação. Tá. Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que é bem desafiadora. Vamos ver. Vamos lá. Fica à vontade para responder ou não. Assim, com a Ana a gente fez vários paralelos aqui, autismo e o câncer em si, né? Eu sou mais da área financeira e da instituição. A minha formação não me permite ir muito, mas vamos lá. Não, mas vamos lá. A ideia é mostrar para o pessoal que está assistindo, que está ouvindo a gente aqui, assim como um paciente com uma suspeita de câncer, ele vai na UBS, demora um X para consulta com o clínico. O clínico, se fizer uma consulta adequada, solicitar um exame já que possa trazer um diagnóstico, já vai voltar nesse médico com o exame daqui X meses. Uhum. Então tem toda uma via sacra, vamos chamar assim, até diagnosticar. E a hora que diagnostica, ele vai para o CROSS para ir para a oncologia, para fazer um tratamento. Em 2018, quando eu estava na Santa Casa, eu cheguei a receber pacientes de Sorocaba com menos tempo, mas pacientes de cidades vizinhas com 1 ano. O que é terrível. Do diagnóstico. Então, não estou nem contando até a chance de cura, né? Aquela situação dos sintomas iniciais da doença, começar a via sacra lá atrás até a biópsia. Uhum. Né? Em termos do autismo, você tem uma ideia dessa mãe que, de repente, sei lá, está assistindo aqui o nosso programa e resolve levar numa UBS? Quanto tempo está demorando para passar, por exemplo, com um pediatra? Daí com o neuro, e fazer algum teste. Se o processo é lento assim até também, essa pessoa né? chegar mais ou menos, tá? É lógico, não existe talvez você não tenha essa estatística exata, mas só para ter uma ideia, até pelo que vocês conversam com os pais desses pacientes que chegam para vocês lá, quanto tempo eles ficaram ali até conseguir o atendimento? Então, pelo que a gente ouve os pais falarem, né? É um processo muito penoso, porque não é fácil ter o diagnóstico. O diagnóstico do autismo, até um tempo atrás, eu creio que isso já está menos, mas até um tempo atrás demorava 2 anos para você ter a conclusão de um TEA. Então, assim, ainda mais na rede pública, eu creio que não seja fácil, né? Mas é o que a gente conversa até com os pacientes oncológicos. Quando vai na UBS, passa pelo clínico, no caso da criança, vai passar com o pediatra, pede para o pediatra colocar urgente, sabe? Priorizar o atendimento, né? No caso do oncológico também, prioriza, coloca lá urgente, fala, doutor, prioriza, coloca urgente, entendeu? Porque daí, quando vai porque eu acho que o que breca é os exames. O exame realmente... Agora o diagnóstico... vamos dizer assim, é um funilzão com a boca bem... O diagnóstico do TEA é mais clínico, né? Mas tem paciente que faz, né, aqueles testes neurológicos, sim. Né? E daí, assim, eu acho que o problema maior é os exames. Né? Nessa parte de passar por médico, aí qualquer coisa judicializa. Né? Então, quem não sabe como fazer o processo e está achando penoso, judicializa, vamos correr atrás por outros meios para fazer a coisa andar, né? Infelizmente, muita gente judicializa, o que é ruim, mas se não for desse jeito, não anda, então tem que... não, tá certo, tem que ter agilidade, né? Mas eu creio que deve estar aí entre uns 2 anos para ter. Lamentável. É muito tempo. Porque a gente percebe até nessa questão da parte oncológica, aquela tal da lei dos 2 meses, mas tá lá no papel, não funciona. Não funciona porque são 2 meses a partir do diagnóstico para iniciar o tratamento. E o diagnóstico é o que mais demora. E o pessoal considera assim, né, vamos dizer assim, na regulação, feito o diagnóstico, entrou o papel com o diagnóstico, 2 meses para marcar a consulta. Não é isso, é começar um tratamento. Porque se precisar de uma cirurgia, aí você tem que ter agenda do médico cirurgião,
exame pré-operatório, avaliação cardiológica, anestesista, vaga no centro cirúrgico na UTI, pronto, já foi mais 3, 4 meses. Realmente. Então, não funciona. A lei para o autismo, ela tem alguma questão de tempo também? A gente já pensando nesse contexto do diagnóstico, eu sei que é subjetivo. Não tem nada específico, né, nessa questão. Ela tem para receber auxílio, tem para receber, ter aquele auxiliar na escola, né? Então, assim, mas para receber o diagnóstico ainda não. Aí fica a dica aí, né, para os nossos políticos, legisladores, poder público, etc. Aí. Tem uma deputada agora que ela é mãe de autista, então a luta dela é por mais, né, leis e priorizar mesmo o atendimento. Vamos ver se ela... mas ninguém melhor do que tá na Holanda, né? Pois é. No caso do autismo, né, da semana passada, até falou aqui sobre essa história de ir para a Itália e cair na Holanda, enfim. Então, nada melhor do que quem está na Holanda para saber realmente o que é, e aí, dentro do contexto político, poder realmente levar isso adiante. Sim, né? É quem está dentro do problema que sabe qual a melhor solução para ele, assim, né? Exatamente. Ou pelo menos tem a ideia de como minimizar um pouco o sofrimento, né? É isso aí. Pessoal, vamos dar aquela paradinha tradicional, então, dar uma escadinha no corpo, tomar uma água, fazer um xixizinho e a gente já volta. Até mais.